Foi provavelmente no início de 1844, antes do grande desapontamento em outubro do mesmo ano, que Frederick Wheeler, um fazendeiro e ministro metodista, começou a guardar o sábado. A história começa aqui em Washington, New Hampshire, em uma cerimônia de Santa Ceia nesta pequena igreja. Wheeler era um seguidor da mensagem de Guilherme Miller e aguardava o breve retorno de Jesus. Ocasionalmente, ele ministrava nesta pequena congregação, aqui nas proximidades de Washington, onde os membros partilhavam juntos a sua esperança no segundo advento. Num domingo de manhã, num desses cultos, receberam uma visita de uma senhora. Os eventos que aconteceram depois causariam um grande impacto num dos grupos milleritas após o grande desapontamento. Olá, eu sou o Ruben Fernandes. E eu sou Jefferson Araújo. Neste episódio, vamos descobrir qual foi a crença que daria nome ao grupo dos milleritas que reconheceram a mensagem do santuário celestial. Além disso, veremos a relação desta crença com a mensagem do terceiro anjo de Apocalipse 14 e a profecia dos grandes animais de Apocalipse 13. Começa agora mais um episódio desta viagem incrível pela história do cristianismo e do grande conflito entre o bem e o mal. Esta senhora era uma batista do sétimo dia chamada Rachel Oakes, que ficou interessada no segundo advento. Em 1844, ela não somente aceitou a mensagem de Guilherme Miller, como também partilhou a sua perspectiva sobre o sábado nesta congregação. Durante uma visita amigável, a senhora Oakes desafiou Wheeler a guardar todos os mandamentos de Deus, como ele tinha indicado recentemente num dos seus sermões. Depois de um cuidadoso estudo do quarto mandamento, Wheeler ficou convencido de que Deus ainda queria que os seus filhos honrassem o sétimo dia e começou a guardá-lo. Em março de 1844, Wheeler pregou seu primeiro sermão sobre o assunto aqui, nesta igreja. Mais ou menos na mesma ocasião, vários membros da sua congregação também decidiram guardar o sábado. Dessa forma, Frederick Wheeler tornou-se o primeiro ministro millerita observador do sábado nos Estados Unidos. E esta pequena igreja, aqui, na vila chamada Washington, foi a primeira congregação millerita guardadora do sétimo dia, mesmo antes do desapontamento. Na época, nem a senhora Oakes, nem o pastor Wheeler imaginavam o impacto que seria causado pelo simples diálogo ocorrido naquela manhã de domingo. Não conhecemos os detalhes do que aconteceu depois. No entanto, poucos meses após a conversa de Wheeler com a senhora Oakes, Thomas Preble, um grande pregador e ministro millerita que morava aqui nesta região, ficou convencido da verdade a respeito do sábado. Não sabemos se ele aprendeu com Wheeler ou com Rachel Oakes, mas no verão de 1844, Preble começou a guardar o sábado. Em fevereiro do ano seguinte, Thomas Preble divulgou um artigo sobre o sábado numa publicação millerita. Os participantes da conferência de Albany rejeitaram completamente o tema. Todavia, o estudo dele cairia em terreno fértil. It is the Sabbath commandment that really gives the significance and the full meaning of our relationship with God, which really gives justification for keeping all the law of God that actually He gave to human being to regulate our relationship with God on the vertical level and to regulate our horizontal relationship with fellow human beings. That's what the first commandments of the Decalogue are, and for the last 6 commandments of the Decalogue are all about.
Estamos aqui em Fairhaven, Massachusetts, em frente à casa de um dos fundadores da Igreja Adventista do Sétimo Dia. José Bates era um marinheiro e capitão de navio muito culto e respeitado. Em 1839, depois de cuidadosa reflexão, ele aceitou os ensinamentos de Guilherme Miller sobre a segunda vinda de Cristo. Bates deu uma grande contribuição ao movimento millerita, com seus recursos financeiros, sua influência e muita dedicação. Embora 2 vezes amargamente desapontado durante 1844, Bates não renunciou à sua esperança do advento e tampouco à sua crença de que algo importante havia acontecido em outubro daquele mesmo ano. Certa manhã, quando o capitão Bates abria a sua correspondência, encontrou um jornal intitulado The Hope of Israel. Era aquele artigo escrito por Thomas Preble, onde ele falava sobre a necessidade da guarda do sábado. Bates pegou na Bíblia e procurou textos mencionados no artigo. Quanto mais estudava, mais inquieto ficava. Pensou no assunto durante vários dias. O que é que a sua esposa iria pensar? O que diriam os seus amigos e como conseguiriam sustentar-se? Através de um dedicado estudo da Bíblia, aqui nessa casa, Bates ficou convencido da lógica do artigo de Preble sobre o sábado. Sabendo que havia adventistas guardadores do sétimo dia lá em New Hampshire, Bates foi até lá visitar Frederick Wheeler em maio de 1845. Chegando sem nenhum aviso prévio às 10 horas da noite. Bates e Wheeler passaram toda aquela noite estudando. E então, o capitão Bates aceitou a luz sobre o sábado do sétimo dia. No dia seguinte, voltando aqui a Massachusetts, ele encontrou-se com um amigo de longa data que o abordou dessa forma. Capitão Bates, quais são as novidades? José Bates então respondeu: a novidade é que o sétimo dia é o sábado do Senhor nosso Deus. A partir desse momento, José Bates passou a ser o grande defensor e propagador do quarto mandamento. Foi por sua influência que personalidades conhecidas do Adventismo começaram a guardar o sábado. Para além disso, José Bates também atribuiu ao sábado um novo significado e uma riqueza profética que até então nem mesmo os batistas do sétimo dia tinham abordado. E ele interpretou o sábado dentro da estrutura de Apocalipse 11 a 14, onde fala sobre a crise final do planeta Terra. Bates também conectou o sábado ao santuário celestial e às 3 mensagens angélicas, mais particularmente a terceira mensagem, desenvolvendo o conceito do selo de Deus e da marca da besta. Isso nos leva de novo ao assunto do episódio anterior, você lembra? Porque José Bates foi o primeiro adventista a relacionar o tema do domingo à terceira mensagem angélica. Em seu primeiro livro sobre o sábado, em 1847, ele questiona: não é evidente que a guarda do primeiro dia da semana é a marca da besta? Mas vamos com calma, pois estamos nos adiantando um pouco. So the book of Revelation uses symbol from everyday's life. And today, if we want to claim any object that belongs to us, what do? We write our names, we somehow mark that object that belongs to us. However, in ancient times, people did not have a pen or pencil, to write their names, to mark their objects. What they did, they had a family ring. And on that ring, there was a family seal. On the seal, there was an inscription which was actually very simple. And now I am talking in particular about the Hebrew seal, okay? Seals that are mentioned in the Old Testament, because the book of Revelation uses symbols that are derived from the Old Testament. So the Hebrew seals were very simple. If I put in English language, it simply means to and the name of the person.
That was the Hebrew way of saying that that object actually belonged to that named person. So, the family seal marked the property that belonged to that person or that belonged to that family. And to be the owner of that seal, it means to be the member of that family. We have many numerous evidences that in the biblical time, any document that was made, the seal was placed in the middle of the document. And numerous studies of scholars and students of the Bible from different denominations actually indicates that the 4 commandments of the Decalogue or the 10 commandments, which is the Sabbath commandment, has the whole characteristics of that seal that was placed in the law of God. And we know that that 4th commandment is the Sabbath commandment that is put in the middle of the document in such a way, carrying all characteristics of ancient seals at the time when the Bible was actually written. No último episódio, começamos por desvendar a interpretação dos adventistas sabatistas sobre a profecia de Apocalipse 13. Vimos que a besta do mar corresponde às características da Igreja Romana, uma instituição que recebeu a autoridade do antigo Império Romano e cumpriu todas as atribuições da profecia durante 1260 anos. Contudo, em 1798, a Igreja recebeu uma ferida mortal. Em seguida, falámos sobre a besta da terra e concluímos que todos os símbolos nos levam a uma única nação, os Estados Unidos da América. O primeiro país do mundo a estabelecer uma separação amigável entre a Igreja e o Estado. De acordo com a profecia, porém, grandes mudanças aconteceriam. Ao mesmo tempo em que a besta do mar, o papado, seria curada, a besta da terra, os Estados Unidos, agiria como o dragão. Esta atitude resultará na formação de uma imagem da besta do mar e a propagação, de forma impositiva e intolerante, de uma marca da primeira besta. Como isso será possível? O que esses novos símbolos representam? Estamos aqui, em frente ao Capitólio, o centro legislativo dos Estados Unidos. Este é o lugar onde, até então, a primeira emenda da Constituição garantindo a separação entre a Igreja e Estado tem sido respeitada. No entanto, há muito tempo que os adventistas, a partir da interpretação de Apocalipse 13, afirmam que chegará o dia em que os Estados Unidos irão repudiar todos os princípios da sua Constituição que fizeram deles um governo protestante e republicano. Dizer que os Estados Unidos falarão como o dragão é equivalente a afirmar que esta nação desenvolverá um espírito de intolerância, muito semelhante ao da Igreja Romana. Além disso, fazer uma imagem da besta significa reproduzir, através do protestantismo deste país, uma cópia daquilo que foi o papado medieval. Ou seja, haverá uma união entre Igreja e Estado com o propósito de oprimir os discordantes. A primeira emenda da Constituição cairá e a Igreja usará o Estado para impor os seus dogmas. Será que esse cenário é possível ou é apenas uma especulação extravagante dos adventistas? First, we have to understand the meaning of the word image. Image is a picture. It's a replica of a certain reality. Images is never real. When we go to Revelation chapter 13, we already mentioned that second beast that will come out of the earth that we talked previously. It's telling us that these beasts will do something very special at the time of the end. It will actually persuade the people of this world to create a replica
the image of that beast, that function that was very active during the prophetic period of 1,260 days, meaning year. So something will happen in the future, at the time of the end, which will be a replica of the medieval period, a replica of what happened actually in the past history is. It will not be the same, but it will be very, very similar. And according to the book of Revelation, what will actually happen will be a replica, it will be the image, but we know that image is not alive. And Revelation 13 is telling us that this beast will do something special. It will make that image actually to be alive. And I want to show to you actually how the language of the book of Revelation is taken from the Old Testament. It brings to mind when God created the first man called Adam in his image. As God's image, Adam was just image. He did not have life in himself. He had eyes, could not see. He had ears, he could not hear. He had mouth, he could not speak. He was laying down on ground. And then God breathed the breath of life into Adam, and he suddenly became a living being. According to the book of Revelation, something will happen at the time of the end, where that image, that will be a replica of the past history, not only will be created, but it will function, it will be made alive, and it will play significant role at the time of the end. Just time before the second coming of Christ, when he comes in power of glory down to this earth. Questões de caráter ético e moral estão a impelir um grande grupo de cristãos influentes a agirem desta forma. Há entre eles um forte senso de que os Estados Unidos estão numa derrocada moral. Violência, imoralidade sexual, vulgaridades, a questão do aborto, tudo isto tem despertado uma reação contundente por parte dos protestantes conservadores deste país. Este grupo tem abertamente feito declarações hostis ao princípio da separação entre Igreja e Estado. Dennis James Kennedy, um conhecido pastor presbiteriano da Flórida, por exemplo, referiu-se à separação como um muro diabólico que tem levado os Estados Unidos à secularização e imoralidade. Para citar apenas mais um exemplo, Pat Robertson, pastor pentecostal e fundador da The Christian Coalition of America, uma organização destinada a influenciar a política dos Estados Unidos, falando dos liberais seculares, diz: eles nos têm mantido submissos porque falam sobre a separação entre igreja e Estado. Não existe isso na Constituição. É uma mentira da esquerda e não vamos mais tolerá-la. E há muitas outras evidências de que as principais igrejas daqui dos Estados Unidos estão envolvidas nessa mesma batalha. Relativamente à marca da besta, a Bíblia diz que é um sinal de autoridade da besta do mar. Aqui retomamos o raciocínio de José Bates e de outros pioneiros da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Para eles, a marca da besta é uma marca da autoridade do papado. De acordo com a teologia católica romana, Jesus investiu a Igreja de uma autoridade tão grande que ela está acima da Bíblia, recebendo a autoridade inclusive para mudar a lei de Deus. Na profecia de Daniel 7, vemos essa indicação. Nesta profecia, o chifre pequeno, identificado pelos adventistas como o papado, mudaria os tempos e a lei. Há quase 2 séculos que os adventistas têm ensinado que a lei que a Igreja Romana mudou inclui especialmente o mandamento do sábado. Vários autores católicos têm afirmado que a mudança do dia de descanso do sábado para o domingo foi um ato legítimo de sua igreja e que os protestantes, ao defenderem a santidade do domingo, estão seguindo os passos da Igreja Católica. Portanto, se pensarmos em tudo que a expressão marca da besta veio a significar para os adventistas do sétimo dia, diríamos que será uma aceitação voluntária e consciente no tempo do fim da observância de uma legislação dominical, aprovada
primeiramente aqui, no Congresso dos Estados Unidos, em oposição à clara compreensão sobre o assunto do sábado. If we really want to put it in the simple terms, that the mark of the beast is really opposite to the seal of God. Both the seal of God and the mark of the beast is basically the seal, okay? According to the book of Revelation, as God is sealing his own people, and we saw that the meaning of the seal, it means belonging, ownership. So the Bible is telling us that the enemy of God, the enemy of the human race, he's in the book of Revelation named as the devil and Satan. He will be marking all his people at the time of the end. So according to the book of Revelation, just before the second coming of Christ, all the people will belong to one of the two groups. Okay, the people who have the seal of God, it means they are on God's side, and people who will find themselves on that wrong side, outside of God's grace and God's commandment, and what God is asking from people what to do. According to the Bible, at the time of the end, the whole world will be polarized. Every human being on earth will have to make decision whether to serve God and to be on God's side and to worship God, or be on that wrong side and worship that human religious political system that is presented, as we saw in our previous discussion, as the image of the beast. In the Bible, worship always goes with the correct day of worship. According to the Bible, there is one day that God actually established at the very creation of the planet Earth, when the foundation for planet Earth actually were set, and it is the seventh day, a Sabbath. And according to the book of Revelation, what we understand, that the time of the end, obedience to God's commandment, in particular the Sabbath, will be really the test of a faithfulness, in contrast to the human day established, which is the substitute for the commandment of God and what God established as the day of creation. And according to the Bible, this is the first day of the week, is a Sunday as a human institution which does not have any foundation and reason for the establishment according to the Bible. Mesmo aqui, na livre América do Norte, governantes e legisladores, a fim de conseguirem apoio popular, cederão ao pedido de uma lei que imponha a observância do domingo. Essa exigência será feita com o objetivo de melhorar o nível de moral da sociedade, e isto acontecerá em harmonia com o Papado Romano. Devemos ainda acrescentar que a marca da besta, quando for recebida em cumprimento da profecia, será um fenômeno mundial. Esta nação usará seu poder político para impor um padrão religioso que se oporá diretamente aos 10 mandamentos. Mas este país não estará sozinho. De acordo com a profecia, eles terão apoio da Igreja Romana, plenamente curada, atuando num zelo medieval nos países ao redor de todo o mundo. A restauração da ferida mortal representa a recuperação do poder papal, a restituição do seu prestígio e a respectiva influência no mundo. Voltaremos a falar deste assunto noutro episódio. Por agora, resta-nos entender que, ao ser promulgado o decreto que impõe a observância do domingo e à medida que as pessoas sejam advertidas pela mensagem do terceiro anjo contra a adoração da besta e da sua imagem, será traçada com clareza a linha divisória entre a falsa e a verdadeira adoração. Neste tempo, os que ainda persistem na transgressão da lei de Deus receberão a marca da besta. Sendo assim,
Os adventistas acreditam que uma questão importante no grande conflito será esta: o povo de Deus deve observar o sábado ou o domingo? Quem é o Senhor da sua vida? A quem você realmente adora? O nosso planeta tem sido o palco no qual se desenrola o conflito entre o bem e o mal. A última metade do Apocalipse descreve os dias finais dessa batalha. Estamos verdadeiramente convertidos? Temos fé nas promessas de Deus? Estamos dispostos a confiar em Jesus com o risco da nossa própria vida? Hoje ficamos por aqui. No próximo episódio falaremos sobre o reavivamento da Igreja. Sabem o que isso significa? Saberiam distinguir um verdadeiro de um falso reavivamento? Então eu espero por vocês na continuação desta grande viagem pela história do cristianismo e do grande conflito entre o bem e o mal. Até breve. O Grande Conflito Série é uma produção original do Ministério Fé e Evidências em parceria com a TV Novo Tempo de Portugal. Isso significa que nós precisamos do seu apoio para fazer com que estes materiais alcancem milhares e, por que não, milhões de pessoas em todo o mundo. Para que isso aconteça, nós convidamos você a fazer a sua inscrição aqui no nosso canal do YouTube, deixar o seu like, porque isso faz com que a plataforma distribua os conteúdos para um número maior de pessoas. Além disso, não deixe também de acompanhar as nossas publicações em outras redes sociais. E Ruben, existe outra maneira de apoiar esse projeto? Sim, Jefferson, ainda existe mais uma maneira que nos podem ajudar: patrocinando este projeto. Para isso, basta clicarem no link que se encontra em cima, ou então digitalizar o QR Code que está na imagem. Também na descrição vão encontrar todas as informações necessárias para nos ajudar, para patrocinar este projeto e permitir que possamos fazer mais conteúdo semelhante a este. Muito obrigado pela vossa ajuda.